Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Artes para o quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, vamos dar continuidade então ao conteúdo, tá bem? A partir do livro de vocês, peguem o livro então para acompanhar comigo. Estamos estudando um pouquinho sobre a expressão artística em relação à diversidade cultural do mundo. Na aula anterior, nós estudamos sobre o grupo musical Mauaca, que foi iniciado no estado de São Paulo e com um projeto extremamente interessante. Este grupo estuda músicas e pesquisa músicas de todo o mundo, trazendo este repertório aqui para o Brasil também, trazendo inclusive uma reflexão crítica para a sociedade em relação à diversidade étnica, trazendo inclusive a tolerância também em relação a toda a diversidade que existe no mundo. Na África também, há muitos países e territórios com identidades próprias e diferentes culturas. O continente africano ele é formado por 54 países e possui uma diversidade enorme de culturas, de tradições, de povos, de línguas também, de religião. E a cultura africana ela é muito presente no Brasil. A cultura brasileira é muito influenciada pela cultura africana. Isso ajuda a explicar a diversidade de manifestações artísticas que fazem parte das tradições dos variados povos que habitam o continente, especialmente na dança. No Marrocos, por exemplo, uma das danças mais tradicionais é a guinawa. A guinawa é uma forma de dança ritualística, tá bem, gente? Ritualística que existe todo um ritual para que essa dança ela aconteça e que tem também propriedades curativas. Os praticantes dessa dança costumam mover a cabeça e o corpo em círculos, dando voltas em torno de si mesmos e seguindo o ritmo dos instrumentos de percussão e das palmas que acompanham a dança. Conforme representa essa imagem aqui de baixo, músicos no Festival de Música Guinawa e Saoudia, no Marrocos. A guinawa é considerada uma dança ritualística com poderes curativos. É comum seus participantes vestirem trajes decorados com conchas, talismãs ou amuletos, reforçando aí a ideia do ritual e reforçando a ideia desses poderes curativos. Outro exemplo é a marrabenta, dança que se popularizou no final dos anos 1950 nas cidades de Moçambique. Ela pode ser dançada aos pares ou em uma roda, com alguns movimentos executados próximos ao chão. Essa imagem aqui está representando esse tipo de dança, essa imagem de cima, com um grupo de jovens executando a dança. Essa dança costuma ser acompanhada por um ritmo musical produzido com instrumentos elétricos, instrumentos de sopro e percussão acelerada. Museu Afro-Brasil. Essa é uma dica cultural. Sabemos que a cultura brasileira e a população brasileira tiveram, na formação da cultura e da população brasileira, teve forte influência da cultura e da população africana, o que caracteriza o Brasil como um país plural e um país diverso. As diversas culturas africanas têm uma relação importante com o Brasil. Por conta disso, do grande valor que essas culturas têm para o mundo, foram criados museus especializados em preservar a memória da África e sua influência na cultura brasileira. A arte, pessoal, essa expressão artística, a preservação da memória, da identidade, de costumes, de tradições, é extremamente importante para que essa cultura ela não se perca ao longo do tempo. A gente tem que entender que a arte ela também tem uma importante função social, porque a arte ela representa também a história, a cultura, valores e tradições da sociedade. O Museu Afro-Brasil, na cidade de São Paulo, é um ótimo exemplo. Ele conta com um acervo de mais de 6.000 peças, como esculturas, máscaras, fotografias, utensílios, vestimentas, documentos e outros objetos que nos ajudam a resgatar as matrizes culturais de origem africana. Nos ajudam a resgatar, a conhecer, a compreender e a entender toda essa diversidade cultural. O museu também recebe exposições temporárias de acervos de outros lugares do mundo, a fim de enriquecer ainda mais a experiência de seus visitantes,
Para quem tiver curiosidade, que quiser conhecer um pouquinho parte desse acervo, pessoal, basta acessar o site da instituição, que possui um acervo digital com diversos elementos e com diversos artigos. Em cena, nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro japonês. Também é uma forma de expressão artística representando parte da cultura deste povo, parte da cultura deste país. A forma de teatro também muda dependendo do lugar do mundo. Em cada local, o teatro ele é realizado de uma maneira. No Japão, por exemplo, existem 4 maneiras de fazer teatro, sendo 2 maneiras as principais, o kabuki e o no. O kabuki é a maneira tradicional de se fazer teatro no Japão. No teatro tradicional japonês, por exemplo, personagens masculinos e femininos são representados por homens. A caracterização é feita por meio do figurino, da maquiagem e de máscaras. Observem como que a maquiagem ela é pesada, ela é carregada, né? E também as roupas são bem coloridas. O kabuki está ligado à cultura popular e é um teatro marcado pelo exagero. O no é mais elitizado e refinado. Marcado pela simplicidade, é comum o uso de máscaras e de coreografias em suas apresentações. O teatro japonês também ele surgiu a partir de um conto mítico também, tá joia, pessoal? Sendo o teatro japonês uma forma de expressão artística da cultura deste povo, ele sofreu transformações e sofreu alterações ao longo do tempo. Vamos ver já já como que foram essas inovações. Além do kabuki e do no, existem outros 2 tipos de teatro tradicional japonês, que é o bunraku e o kyogen. O bunraku, pessoal, é uma forma de títeres, né, que se chama. É como se fossem marionetes que são manuseadas por 2 pessoas. No teatro bunraku, essas marionetes elas encenam, né, a peça e a história ela é contada por um narrador. Já no teatro kyogen, é uma forma de teatro mais simples. As roupas são mais simples e as máscaras também são mais simples. É uma forma de teatro mais popular, que é para levar esse tipo de cultura a uma quantidade de pessoas maior, né? Nessa imagem aqui nós temos a representação, a cena de teatro kabuki. Abaixo nós temos a representação do teatro no. Observem a diferença nas representações, inclusive até mesmo nas vestimentas e na maquiagem. As transformações do teatro japonês. O teatro no surgiu no século XIV e ainda hoje mistura canto, dança, poesia e música. O teatro kabuki surgiu no século XVII, a partir da necessidade de se fazer um teatro que pudesse alcançar um público maior. Tanto o teatro no quanto o teatro kabuki, eles foram considerados pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, dada a importância dessa representação cultural. A importância dessa representação cultural tanto para o mundo, quanto para a sociedade japonesa, tanto quanto para o país também. Lembrando que a cultura reflete as tradições, os costumes de um determinado povo também. No ano de 2015, as novas gerações viram uma oportunidade de trazer o teatro tradicional japonês para o século XXI e inovaram, transformaram o Super Kabuki 2 One Piece, um dos mangás mais populares do país, em versão teatral no estilo Kabuki, ou seja, estão tentando, a população mais jovem está adequando o teatro japonês e atraindo um público maior para essas ensinações, para essas representações. Nessa imagem aqui nós temos o cartaz de divulgação do espetáculo Super Kabuki 2 One Piece. No cartaz, na imagem ao lado, nós temos a apresentação de peça do Teatro no Teatro Argentina, em Roma, na Itália, de 2016. Logo abaixo aqui, quarto ano, nós temos uma linha do tempo, representando desde o surgimento do teatro japonês até atualmente. Então,
houve o surgimento do teatro no século XIV. No século XVII, surgimento do teatro kabuki. Em 2001, reconhecimento do teatro no como patrimônio cultural e material da humanidade. Em 2005, reconhecimento do teatro kabuki como patrimônio cultural e material da humanidade. E em 2015, a adaptação do mangá Super Kabuki 2, One Piece, para o teatro. Ou seja, as transformações que vieram acontecendo no teatro japonês, não deixando de existir a tradição, a forma de representação, preservando dessa maneira a cultura japonesa, né? Na maneira de ensinar, na maneira de fazer teatro. Aqui tem uma curiosidade para vocês, falando sobre os aborígenes. Falando que os povos originários eles são muito importantes na formação cultural da sociedade. Por isso, conhecer sua arte ajuda a compreender a formação da identidade cultural de cada país. Lembra que a arte ela representa a história, a cultura, as tradições e os costumes de uma determinada sociedade. Então, quando a gente compreende a arte, quando a gente conhece a arte deste povo, a gente consegue entender também sua história, sua cultura. Aqui no Brasil, tem influência cultural de diferentes povos indígenas que viveram e ainda vivem aqui. Lembrando que quando a gente fala sobre povos indígenas, a gente não está se referindo a apenas um povo. A gente se refere a uma diversidade de povos com culturas, com tradições, com costumes, com hábitos muito diferentes. Em relação aos povos indígenas, predomina uma grande diversidade cultural também. E muita dessa diversidade cultural dos povos indígenas é representada na cultura brasileira, na população brasileira também. Na Austrália, muitos traços culturais também foram herdados dos aborígenes, seus povos originários. Atualmente, apenas 1% da população australiana é aborígene. Parte dessa população vive em aldeias no deserto e parte vive na periferia das grandes cidades. Muitos aborígenes, para sobreviver, eles possuem a característica de fazer pinturas. Eles fazem pinturas com umas características singulares, né, bem diferentes. As imagens são formadas por numerosos pontos coloridos. Observem aqui, nessa imagem representando inclusive mandalas, né? Chegam a constituir mandalas. Essa imagem aqui da esquerda, pintura aborígene australiana em digerido, instrumento musical de sopro dos aborígenes australianos. E nessa imagem da direita, nós temos padrões visuais presentes na pintura aborígene. Observem e vejam como que fica bonito, atrativo, né? Diferente também. Nessa próxima atividade aqui, quarto ano, vocês vão fazer uma pintura inspirada no estilo aborígene, usando o fundo colorido a seguir como base. Então, com a ajuda de pincéis, palitos de madeira ou gravetos, faça pequenos pontos coloridos com tinta guache, formando um desenho que preencha a superfície. Vai ficar muito bacana, viu? Façam essa atividade com muito capricho, com muito cuidado e coloquem no portfólio de vocês. Aqui está trazendo para a gente um experimento artístico chamado de assemblagem. Este experimento artístico, ele é formado, são obras na realidade formadas por vários objetos que são colados uns aos outros, formando uma única composição, formando uma única, podemos dizer assim, paisagem, né? Qualquer material pode ser utilizado em uma assemblagem, desde recortes de jornais e revistas até tecidos ou outros objetos, conforme representa essa obra aqui, Conjunto de Bolhas de Sabão Mágico, de Joseph Cornell, um dos pioneiros nessa maneira de fazer arte. Observem que ele pegou diferentes objetos e colocou em uma caixa de madeira. Inclusive, muito desta obra do Joseph Cornell traz
características do surrealismo, que é exatamente essa forma de representação, essa forma de arte. Um dos pioneiros nessa arte foi o artista estadunidense Joseph Cornell. Ele fazia assemblagens dentro de caixas, algumas com vários compartimentos de diferentes materiais. Em conjunto de bolha de sabão mágico, o artista usou madeira, usou vidros, papéis, cachimbos, entre outros materiais para compor a obra. Logo abaixo aqui tem uma sugestão de experiência para vocês, fazer uma assemblagem. Vai ser bem bacana essa assemblagem que vocês fizerem, é uma experiência muito legal. Vocês podem pegar uma caixa de sapato para fazer, os objetos não precisam ser tão grandes, vocês podem fazer colagens, né? Jornais, revistas, para montar esta obra. Façam também com bastante capricho e mandem foto para a escola, para o WhatsApp da escola, tá bem? Usando inclusive este exemplo aqui da assemblagem, 2 artistas criaram um curta-metragem, uma animação com o nome Caixa. Nesta animação, observem aqui como que ela foi representada. Então, inspirados na estética das assemblagens, os diretores Luciana Egutti e Paulo Bupetti produziram em 2010 um curta-metragem de animação chamado Caixa. Observe o frame do curta, essa imagem aqui, e reflita sobre as seguintes questões. Eu já assisti ao curta, tá bem, gente? É bem interessante, é muito legal. Como o próprio nome diz, ele é bem curtinho, tá? Vale a pena vocês assistirem. Como a gente pode observar aqui, tem diversos objetos, né, sendo representados nessa obra, mas a gente pode perceber que representa paisagens naturais também. Além de paisagens naturais, paisagens culturais, paisagens construídas pelo ser humano. Então, a partir dessa análise aqui, o que será que esse curta-metragem ele quer dizer? É isso que vocês vão responder nessas perguntas seguintes e posteriormente vocês vão assistir ao curta e verificar se a ideia de vocês se confirma. Se vocês conseguiram fazer a interpretação real e da caixa, do curta Caixa, tá bem? Vale muito a pena assistir, é bem bacana, tá? Vocês vão gostar muito. Logo abaixo aqui, prazer em conhecer, pessoal, tá trazendo algumas informações a mais sobre o Grupo Mauá-Aka e também sobre o Joseph Cornell. Falando sobre o Grupo Mauá-Aka, sobre o seu surgimento no estado de São Paulo em 1995 e como que esse grupo ele se organiza. Sobre o Joseph Cornell, falando como que ele desenvolveu essa forma de arte, assemblagem, que também foi muito influenciada pelo surrealismo. Cornell utilizava objetos descartados para compor cenas fragmentadas dentro de caixas. Como tinha o hábito de colecionar sua obra tem estreita ligação com a questão da memória, uma memória afetiva, né, de lembranças, de recordações. Bom, quarto ano, finalizamos então a nossa aula. Vou voltar aqui na página para vocês anotarem as atividades, tá? Tem a atividade também para vocês fazerem a assemblagem, tá bom? Façam com bastante capricho, façam com bastante atenção. Até a próxima aula, então, tá bem? E lembrem-se, juntos no caminho certo.